um tempo já eu venho pensando em como a nossa vida meio que é dividida em décadas, sabe? De como até os 10 anos a gente está fazendo uma coisa, dos 10 aos 20 outra coisa. E em cada uma dessas fases a gente tem um desafio a superar, sabe? Enfim, o vídeo de hoje é sobre isso. Então pega essa garrafinha e vem comigo que já vai começar. Eu tava analisando que a gente meio que é dividido em fases. Então, até os nossos 10 anos, por exemplo, a gente tá numa fase de exploração, de curiosidade, de descoberta do mundo mesmo, de como as coisas funcionam. Sabe? Igual o bebezinho que pega uma coisa e insiste em deixar cair pra entender o que é essa tal de gravidade. Ele tá aprendendo na prática. Já dos 10 aos 20, a gente começa a já ter uma noção de como o mundo funciona e aí a gente começa a estabelecer relacionamento com outras pessoas. Então é quando ali dos 10 aos 20 a gente passa pela adolescência, pela juventude, que é quando a gente tem os primeiros conflitos, né, interpessoais, é quando a gente faz as nossas primeiras conexões, nossas primeiras amizades na escola. É quando a gente cria esse senso de pertencimento a um grupo, é quando finalmente a gente se sente incluso em alguma coisa externa à nossa família. Já dos 20 aos 30, que é onde estou agora, eu vejo que é muito uma fase de autoconhecimento, é um momento, geralmente é quando a gente se torna independente, né, ali depois dos 18, é um momento onde a gente busca o que a gente veio fazer no mundo, qual é o nosso propósito aqui na Terra, sabe? E essa é a fase em que eu estou vivendo, então até aqui eu tenho plena certeza para dizer baseado na minha experiência. A partir daqui é o que eu imagino que seja, mas a gente só vai saber quando chegar lá. Dos 30 aos 40, me parece meio que é o momento de construção, sabe? É o momento onde você busca estabilidade, você busca a consolidação daquele propósito que você descobriu aos 20, entende? Tipo isso. E dos 40 aos 50, como eu disse, eu ainda não cheguei lá, mas me parece um momento onde você pode reavaliar ali tudo que você construiu, né, tudo que você viveu. E é um momento onde você já tem sabedoria, você já viveu muita coisa, então é um momento de instrução. Em minha percepção, posso estar equivocada, é o momento de ensinar para os outros. Porque ali já vai ser o momento onde você já consolidou sua família dos 30 aos 40, então dos 40 aos 50, você vai estar com seus netos, entendeu? Tá com seus filhos e você vai poder passar os ensinamentos para frente. Dos 50 para cima, já me remete mais à liberdade, é o momento de desfrutar de tudo isso que você construiu ao longo da sua vida, de aproveitar os frutos de tudo isso, dessa instrução, dessa consolidação de serviço ou de família, sabe? E desfrutar dos frutos desse seu propósito, entende? Bom, não fui só eu que pensei nisso, obviamente já temos muitos outros estudiosos mesmo, analisando esses comportamentos, né? Essa divisão de fases. Mas eu achei, né? Pesquisei vários pesquisadores no assunto e uma das teorias que eu mais gostei, que eu achei que mais encaixou com o que eu estava pensando, foi a teoria de desenvolvimento psicossocial de Erikson. Depois pesquisem sobre isso, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição dessa pesquisa. E vou resumir para vocês basicamente o que ele diz. Em todas as fases, nós temos um conflito a ser resolvido. E a forma como nós lidamos com esse conflito para tentar superar ele é o que vai definir a nossa personalidade, a nossa identidade. E solucionando esse conflito, a gente consegue evoluir para uma próxima fase. Vai facilitar, a gente evolui a cada etapa. Isso é muito óbvio, né? Mas não é muito comum a gente olhar para o conflito, para aquele problema que a gente já está tentando resolver e não achar uma solução e a gente não pensa que aquilo ali vai nos fortalecer para frente. Na minha percepção,
Todo mundo vai passar por essas fases, porque todos nós somos humanos. Então todos nós vamos passar pela criança, adolescente, jovem, adulto, velho, certo? Se todos nós vamos passar por essas fases, se nós conseguirmos identificar na nossa vida qual está sendo o conflito do momento e buscar resolvê-lo, mais fácil será para a gente passar para a próxima fase. A gente vai evoluir com mais facilidade, entende? Pode ser uma coisa só minha, mas na minha percepção, quando eu identifico algo, eu entendo algo, é mais fácil para mim resolver aquilo. Se todo mundo vai passar por todas essas fases e cada um tem o seu tempo de resolver cada conflito, não há necessidade da gente correr, se acelerar, sabe? Porque o outro está mais na frente do que eu, porque o outro evoluiu antes do que eu. Cada pessoa vai passar o tempo que tiver que passar em cada fase para resolver o seu conflito. Então pode ser que o meu conflito da adolescência demorou muito mais do que o seu conflito da adolescência, entende? Pode ser que o meu conflito dos 20 aos 30, ele seja uma coisa que vá demorar mais. Então, talvez eu não fique dos 20 aos 30 tentando resolver esse conflito. Talvez eu fique dos 20 aos 34. Isso não quer dizer que eu tô atrasada. Quer dizer que esse foi o tempo que eu levei para resolver o meu conflito, para evoluir, entendeu? E se for menos ou se for mais, tá tudo bem. É o tempo que eu vou levar para fazer isso. Talvez eu demore mais tempo para aprender a me relacionar com pessoas, ou para me entender como uma pessoa, para me descobrir como pessoa, o que eu quero fazer, onde eu quero morar. Talvez o meu propósito leve um pouco mais de tempo do que o seu. Talvez o seu propósito leve um pouco mais de tempo do que o meu. E tá tudo bem, porque nós não nascemos para ser iguais, nós não nascemos para chegar todos juntos na mesma fase ao mesmo tempo. Somos seres individuais, somos pessoas únicas. E o que você vai fazer da sua vida não é a mesma coisa que eu vou fazer da sua vida. Portanto, a sua realidade, o tempo que você vai levar não é igual ao meu. Isso é o que nos torna quem somos, entende? Isso é diversidade. É muito fácil a gente se comparar num mundo onde praticamente todas as vidas estão online para você poder assistir. As redes sociais, a internet, ela veio com uma promessa de nos conectar mais, né, no momento da pandemia ali, onde a gente não podia estar junto. Então veio com a promessa de nos conectar mais, nos deixar mais próximos. Veio com uma promessa de aquietar o nosso coração naquele momento ruim. Mas será que hoje ainda é isso que ela tem feito? A partir das redes sociais a gente consegue conhecer a história dos outros, né? A gente pode acompanhar histórias sendo criadas ali, ao vivo. Isso é muito bacana, a gente pode aprender com a experiência de outras pessoas sem precisar viver aquilo. Mas será que a internet tem cumprido apenas com esse papel que ela nos propôs? Porque o que tem acontecido em grande maioria, na verdade, é que hoje a gente tem muita comparação, olhando a vida do outro que já está numa fase diferente que a nossa e achando que estamos atrasados. Então, ver que os outros fazem mais ou que os outros têm mais nos faz sentir inferiores e como se a gente não estivesse sendo produtivo o suficiente ou como se a gente não estivesse alcançando o nosso propósito da maneira correta. Mas o meu propósito não é o daquela pessoa. Até onde a internet está te conectando ou ela está te afastando, inclusive de você mesmo. Hoje você encontra todo tipo de conteúdo na internet, desde pedreiros construindo casas, até psicólogas, até culinária, tudo que você pesquisar você vai encontrar. Tem a vida de milhões de pessoas online. E isso é incrível, porque você pode aprender muito com todas essas diversidades, entende? Você pode usar a rede para acompanhar pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo processo que você. Usar as redes para se entender melhor e não para se perder mais. Não para se comparar mais, não para se sentir menor, sabe? A gente tem que olhar para tudo que nós temos à nossa volta e filtrar o que é bom. Principalmente na internet. Procure conteúdos que te edifiquem, que te tragam coisas boas, entende? Tem um versículo
que é muito conhecido e que vai caber perfeitamente aqui. Eu indico, inclusive, para quem tiver vontade e disposição, ler o capítulo todo. Ele é curtinho, não é grande, vale a pena, que é Eclesiastes 3, capítulo 3. Eu vou ler apenas o versículo 1, tá? Para vocês. Eu vou dar só uma introduzida. A palavra nos diz assim: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Como eu disse, o meu propósito não é o seu. Nós não nascemos para ser iguais, nós nascemos para ter diversidade. O mundo não é feito só de cozinheiros, o mundo não é feito só de motoristas. O mundo é feito de todos nós juntos. O mundo é feito de donas de casa, o mundo é feito de mochileiros, o mundo é feito de médicos. E todas essas pessoas fazendo a sua parte, trabalhando juntas e evoluindo juntas. Não é para competir, entende? Não é para se comparar, é para a gente aprender e evoluir juntos. Cada um no seu tempo. Então a mensagem que eu deixo hoje é: tente descobrir seu propósito. Não se apresse se comparando com os outros. Identifique o seu conflito atual, dessa fase da sua vida que você está vivendo agora. Qual é o seu conflito atual? O que a vida está tentando te ensinar agora? Qual é a lição que você precisa aprender nesse momento? Identifique isso. Trabalhe em cima disso. Tente se superar. Tente você mesmo evoluir. Analise até onde as suas redes sociais e o conteúdo que você tanto consome tem te ajudado ou tem te prejudicado nesse seu processo. Veja até onde o conteúdo que você consome, ao invés de te ajudar, está te afastando do seu propósito, está te atrapalhando a evoluir. A gente não percebe, mas ficar nessa correria, nessa comparação, nessa coisa louca das redes sociais, nos atrapalha sim. Cuide de você, tá bom? Se hidrate, cuide do que você consome, não só fisicamente, mas na internet também. E se por acaso eu sou um conteúdo que você gosta e que está te ajudando e não te atrapalhando, me segue lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em ver algum de vocês daqui aparecendo por lá, tá bom? Por hoje é isso, bem simplesinho, mas só para lembrar vocês de que, cara, a internet tem que servir para o nosso bem e não para nos atrasar ou nos atrapalhar. Busque conteúdos e coisas na internet que depois que você assiste, você saia com algo bom, sabe? Não que você só tenha perdido ali 15, 30 minutos da sua vida sem nada agregado, entende? Ou se sentindo mal depois de assistir algum conteúdo porque você não está tão bem quanto aquela pessoa. Cada um tem seu tempo. O meu propósito pode demorar mais que o seu, tá bom? Não se cobrem tanto, a vida é leve. Vamos viver de forma leve. Um beijo e até a próxima.